venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O menino tinha apenas 6 anos quando o acidente de carro aconteceu. Ele era tão jovem e, no entanto, parecia que era hora de partir. Foi quando ele começou a ver anjos e ouvir a voz de Deus. No livro mais vendido, The Boy Who Came Back from Heaven, onde relata o acidente, Alex escreveu tudo sobre a sua experiência no céu. O livro chegou à lista dos best-sellers, mas depois, uma carta. Alex disse que tudo não passava de uma mentira. Ele inventou a história para chamar a atenção. Apesar de sua atitude errada em inventar a história, algo que ele disse na carta que era absolutamente verdade. Ele diz: quando fiz as afirmações que fiz, nunca aceitei a Bíblia. As pessoas aproveitaram-se de uma mentira e ainda continuam. Elas deveriam ler a Bíblia, o que é suficiente. A Bíblia é a única fonte da verdade. Qualquer coisa escrita pelo homem não pode ser infalível. Alex Malarkey. Ao longo dos anos, muitas pessoas alegaram ter tido experiências após a morte. Alguns veem túneis de luzes brancas. Alguns afirmam ver vidas passadas de outras pessoas. Outros dizem que não havia nada, ou que não há nada após a morte. Todos têm histórias diferentes, mas uma coisa é a mesma. São todas histórias contadas por homens. Felizmente temos mais do que apenas as histórias dos homens. Nós temos Deus e a sua própria palavra, a Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há muitas questões quando se trata da vida após a morte. Para onde vamos? O que sabemos? Como mudamos? E, claro, se existe alguma coisa após a morte. Vamos responder isso primeiro. Essa é provavelmente a pergunta mais fácil de se responder. Existe vida após a morte? 1 Coríntios 15, 12 a 14. Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Se não há ressurreição, nem vida após a morte, então não há propósito para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então ninguém o fará. A morte é simplesmente o fim. Mas há boas notícias. Paulo continua em 1 Coríntios 15, versículos 20 e 22. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo morreu na cruz e 3 dias depois ele ressurgiu do túmulo.
Meus amigos, há vida após a morte. Em Cristo, a morte não é o fim. Jesus dará nova vida a todos os que acreditem nele. Agora, uma das grandes questões é: quando Jesus nos dará uma nova vida? Isso acontece imediatamente? Nós vamos direto para o céu ou é um momento diferente? Pergunte a um dos melhores amigos de Jesus. Vamos ler João 11, 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Um dia Lázaro ficou doente e morreu. Vamos ver o que Marta entendeu sobre a ressurreição e a vida após a morte. João 11, 21 a 24. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui, Jesus e Marta dizem que a ressurreição dos mortos para a vida é no futuro. Jesus disse: Teu irmão há de ressuscitar. Então, no futuro, ele voltaria à vida. Marta concorda com Jesus e, de fato, nos diz quando esse dia será, ao dizer: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas isso é verdade? A ressurreição dos mortos apenas no fim do mundo? Vamos ver o que outras partes da Bíblia dizem. Quando Paulo fala sobre o fim do mundo e o fim do pecado, veja o que ele diz em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Na última trombeta, no fim do mundo, os mortos em Cristo finalmente receberão a vida novamente. Ao mesmo tempo, aqueles que ainda estão vivos também serão mudados e receberão corpos celestes. Agora, para muitas pessoas isso pode parecer estranho. Não vamos direto ao céu quando morremos? Essa é uma ideia muito popular. Porém, infelizmente, não é uma ideia que você encontra na Bíblia. Vamos fazer outra pergunta para mostrar isso. O que acontece desde o momento em que você morre até a ressurreição no final do mundo? Nós vamos para o céu? Vivemos como fantasmas aqui na terra? Vamos ler Eclesiastes 9, versículos 5 e 6 e depois 10. Porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles também jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram e já não têm parte algum neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui vemos que quando morremos, deixamos de pensar, sentir e trabalhar. Quando as pessoas falam de fantasmas, dizem que estão bravas e tentam assustar pessoas
ou estão perdidas, ou tentando terminar algo que nunca conseguiram terminar aqui na Terra. Tudo isso é contrário ao que esses versículos da Bíblia nos ensinam. Não há sentimento, raiva, confusão ou felicidade. E não há pensamentos ou trabalhos para fazer. E o céu? João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O próprio Jesus diz que ficamos em nossos túmulos até a ressurreição. Pense nisso. Se fôssemos direto para o céu, porque precisávamos de uma ressurreição, nós já estaríamos vivos e no céu com Deus. Se nós fôssemos direto para o céu, teríamos que ir da seguinte forma: morremos e seguimos direto para o céu. E, no fim do mundo, morreríamos de novo, voltaríamos para a terra, em nossos túmulos, e ressuscitaríamos novamente para voltar até o céu. Isso parece certo para você? Vejamos o que o apóstolo Pedro diz sobre isso em seu sermão em Atos 2, versículos 29. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Davi é dos maiores heróis da Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um coração como Deus. E, no entanto, Pedro claramente diz que ele ainda está enterrado hoje. Mas Pedro continua a dizer ainda mais. Atos 2, 32 a 34. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, não só Davi ainda está enterrado, mas Pedro também diz que Davi não está no céu. Mas você pode perguntar, a Bíblia não diz que há pessoas no céu? Sim, conhecemos 3 pessoas no céu, mas todos foram ao céu de uma maneira especial e não simplesmente porque morreram. O primeiro é Enoque. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Assim, Enoque nunca morreu. Enquanto ele ainda estava na terra, Deus decidiu levá-lo para o céu. Isso não é algo que vemos todos os dias. Outro, vejamos Elias. Segundo Reis 2, versículos 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou-se um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Como Enoque, Elias também não morreu. Enquanto ainda estava vivo, Deus o levou ao céu, e uma carruagem de fogo. Novamente, isso não é algo normal. Não é algo que você vê todos os dias. Finalmente, olha para Moisés, Deuteronômio 34, versículos 5 até 6.
Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Agora sim, esses homens estão no céu, mas suas histórias são especiais. Enoque e Elias são as duas pessoas que não morreram. Eles foram levados para o céu enquanto ainda estavam vivos. Moisés também tem uma história incrível, porque diz que Deus mesmo o enterrou antes de levá-lo para o céu. Observe como Satanás reagiu a Deus levando Moisés para o céu. Judas 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Este verso mostra-nos que o que Deus estava fazendo não era normal. Se todos simplesmente fossem ao céu após a morte, não teria sido um grande problema levar Moisés também. Foi suficiente para o demónio tentar impedir que isso acontecesse. Finalmente, vejamos como Jesus vê a morte aqui na terra. Ele usa uma palavra muito interessante e também explica muito. Voltemos à história da morte de Lázaro. João capítulo 11, versículos 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus viu a morte como um sonho, porque ele usou essas palavras. Porque quando você dorme, você não percebe o passar do tempo. Você não passa sobre o seu corpo, dormindo, olhando para todos e para tudo ao seu redor. Quando você adormece e acorda, parece que nenhum tempo passou. Isso é o que é a morte para aqueles que estão em Cristo. Os cristãos podem morrer, e mesmo que passem 1000 anos, quando Jesus os ressuscitar no fim do mundo, parecerá que apenas um segundo passou. Daniel capítulo 12, versículos 2 e 3. E muitos de que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Meus amigos, há vida após a morte, se você aceitar Jesus no seu coração. Jesus tem um lugar preparado para você. Viver sempre no céu quando Ele voltar e ressuscitar todo o seu povo. Se essa promessa de Deus é algo que você quer em sua vida, escolha este momento para entregar a sua vida a Jesus e nunca mais temer a morte. A Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito. Não há lágrimas, não há sofrimento, não há dor e, mais importante, não há morte. É uma vida sem pecado, é uma vida onde nós podemos estar em conforto e finalmente podemos ver a cara de Deus e podemos abraçar a Jesus. Se isso é o que você quer hoje, ore comigo. Vamos pedir a Ele, vamos pedir que nós podemos aceitar Jesus no nosso coração e que um dia nós todos podemos estar lá
no céu, vivendo uma vida eterna. Vamos orar. Deus, há muitas pessoas que estão a ouvir aqui hoje, que estão a sofrer. Pessoas que não têm um futuro, que estão perdidos, que estão confusos, que não sabem o que é que acontece depois da morte e têm medo disso. Mas Deus, hoje nós vimos que Tu sabes. Tu sabes o que vem depois da morte, porque Tu, Jesus, já vivestes, já morrestes e agora estás vivo de novo. Deus, é isso que nós queremos. Deus, eu sei que há uma pessoa que está a ouvir aqui hoje que precisa desta mensagem, que precisa do Teu conforto aqui. Deus, neste momento, onde se quer que ele ou ela está, eu peço que Tu podes estar lá com ele, com ela. Que Tu podes dar um abraço espiritual. Que eles podem sentir que não estão sozinhos. Que eles podem realizar que eles têm um futuro e um propósito. Deus, há pessoas aqui hoje que querem dar a vida a Ti hoje. Deus, eu peço que Tu aceitas as vidas deles. Mas não só aceitas, mas transformas a vida deles. E que eles podem ter a certeza e o amor que a vida que eles vão viver aqui não é o fim, mas é só o começo. Começo de uma nova vida lá no céu contigo, que nós podemos Te ver face a face. Deus, é isto que nós queremos. Para aqueles que não podem falar por si mesmo, ouve as minhas palavras em nome deles. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco neste instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder?
Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Paulo diz que é impossível escrever o que é o céu. É impossível dizer ou ouvir o que é o céu. A única maneira de saber o que é o céu é estar lá. Meus amigos, vocês podem estar lá. Vocês podem ter uma vida perfeita, uma vida que nunca acaba. Uma vida sem sofrimento, sem dor. Podem ter uma vida onde as pessoas que já morreram podes viver com eles de novo. Se é isso que vocês querem, aceitam a Deus. Peguem uma Bíblia, leem a Bíblia. Se vocês precisam de ajuda, podem nos contactar. Podem ver outros programas do Isto Está Escrito Canadá pela internet. Podem nos telefonar e nós vamos te ajudar. É a única coisa que tem valor aqui neste mundo. Se é isso que vocês querem, nós também queremos isso. Contacte-nos e nós vamos te ajudar. Lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas tudo que sai da boca de Deus.